Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos mergulhar de cabeça num verdadeiro quebra-cabeça, o quebra-cabeça da mente humana. Para entender como os especialistas conseguem montar essas peças, a gente vai acompanhar um caso real, passo a passo. Sabe aquela sensação de que parece que todo mundo recebeu um manual de instruções para a vida e o seu veio faltando? Ou que você está numa sintonia e o resto do mundo está em outra? Pois é. É uma sensação que muita gente conhece. E é justamente esse sentimento que dá o pontapé inicial na nossa história de hoje. E é aqui que a gente conhece o Tiago. Ele tem 40 anos e chegou num ponto da vida em que decidiu que precisava de respostas. Respostas para perguntas que o acompanhavam, sabe? Desde criança. Coisas sobre a forma como ele interagia com as pessoas, sobre a sua atenção, suas emoções, um monte de peça solta que nunca se encaixou direito. Bom, então vamos lá. Para a gente poder entender a conclusão a que os especialistas chegaram, a gente precisa primeiro entender o quebra-cabeça do ponto de vista do Tiago. Quais eram as peças que ele mesmo trouxe para a mesa? Os desafios que ele enfrentava todo santo dia. Olha só o quadro geral. A lista de queixas dele incluiu uma dificuldade bem grande de interagir socialmente, sabe? E de manter o foco. Outra coisa, rotina era fundamental para ele. Qualquer mudança era um estresse gigante. Lugares muito cheios, muito barulhentos, nossa, um desconforto enorme. E tem mais. Entender ironia, sarcasmo, muitas vezes passava batido. Ele se sentia muito mais à vontade, mais produtivo, em tarefas repetitivas, com uma estrutura bem definida. Ok, o cenário está montado. E agora? Como é que os profissionais começam a juntar essas pistas todas? É aí que entra a investigação neuropsicológica. Um trabalho de detetive, praticamente, para mapear como o cérebro funciona. Basicamente, a avaliação neuropsicológica é isso aí. Um processo para criar um verdadeiro mapa da mente. E é super importante entender que não é um exame só, tipo um raio-x. É uma combinação de várias coisas. Entrevistas, observação, testes, tudo para ter uma visão 360 graus de como aquela pessoa pensa, sente e age. E como funciona esse processo na prática? Ele tem basicamente 4 grandes passos. Primeiro, a anamnese, que é uma conversa bem longa e detalhada sobre a história de vida inteira da pessoa. Depois tem a observação clínica, que é o profissional de olho em como a pessoa se comporta, como ela reage às tarefas. Aí vem a parte dos testes padronizados, que são ferramentas específicas para medir as habilidades de forma objetiva. E por último, a análise e a síntese, que é quando o especialista junta tudo isso para finalmente enxergar o quadro completo. Muito bem, vamos começar a olhar para as primeiras pistas que surgiram, as pistas da mente. Ou seja, como é que o cérebro do Tiago funciona na parte cognitiva, no processamento de informações. E o primeiro dado que a gente tem é o QI geral dele. O resultado foi 101. O que isso quer dizer? Que ele está exatamente na média para a idade dele. Então, assim, olhando só para esse número, a inteligência geral dele é considerada normal. Só que, e esse é um grande só que, esse número sozinho não conta nem metade da história. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Porque aquele 101, aquela média, na verdade é feita de altos e baixos. Olha só, a compreensão verbal dele, que é a habilidade com linguagem, com palavras, está lá em cima, na média superior. Mas a memória operacional, que é tipo a memória RAM do nosso cérebro, sabe? Aquela que a gente usa para guardar uma informação rapidinho enquanto faz outra coisa, essa estava na média inferior. E essa diferença, gente, essa diferença é uma pista de ouro. E essa pista nos leva direto para entender a memória dele. Os testes mostraram uma coisa curiosa. A capacidade dele de guardar informações, de armazenar, está ótima. O problema não era salvar o arquivo no computador, digamos assim. O problema era na hora de procurar e abrir esse arquivo depois. A dificuldade era resgatar a informação. E isso está totalmente conectado com aquela memória operacional mais baixa que a gente viu. E aqui, bingo, uma das peças mais importantes do quebra-cabeça. Os testes revelaram uma dificuldade bem grande com a tal da flexibilidade cognitiva. Que nome complicado, né? Mas é basicamente a habilidade que o nosso cérebro tem de mudar de uma tarefa para outra, de um pensamento para o outro. E por que isso é tão importante? Porque isso explica direitinho aquela queixa dele de ter pavor de mudança na rotina. O cérebro dele simplesmente prefere o que é previsível. Ok, mas a mente não é só cognição, né? Para a gente ter o quadro completo, a gente precisa olhar para o lado emocional, para o lado social do Tiago. E essa parte da investigação traz uma camada completamente nova para o nosso quebra-cabeça. E o primeiro resultado aqui talvez seja uma surpresa para muita gente. A pontuação dele num teste de ansiedade foi super baixa, indicando um nível mínimo.
Ou seja, apesar de todo aquele desconforto social que ele sentia, não era um transtorno de ansiedade clinicamente falando. Só que, em total contraste com a ansiedade, a pontuação para depressão foi alta. Deu 20, o que indica um quadro de depressão moderada. E essa é outra peça fundamental, porque a gente sabe que a depressão mexe com a concentração, com a memória, com a vontade de fazer as coisas, tudo que se conectava com as queixas dele. E agora, olha só isso, foi aplicada um esquema chamado Escala de Responsividade Social, que serve para medir traços ligados ao espectro autista. E o resultado do Thiago? Nível moderado de dificuldade em tudo, na cognição social, na comunicação, na motivação para interagir e também naqueles padrões mais restritos e repetitivos. É um retrato bem claro dos desafios sociais dele. Pronto! Agora a gente tem as pistas da mente, as pistas do coração, as pistas sociais. Chegou a hora de colocar tudo na mesa e ver como essas peças se conectam, para finalmente formar a imagem completa e responder à pergunta do Thiago. Vamos recapitular o que a gente tem. Dificuldades sociais que vêm lá da infância. Um perfil cognitivo todo irregular, com a parte verbal ótima e a memória de trabalho mais baixa. Dificuldade de mudar de tarefa, o que explica a necessidade de rotina. E somado a tudo isso, um quadro de depressão moderada e aqueles resultados da escala social. O padrão fica claríssimo, né? As peças se encaixam perfeitamente. E aí vem a conclusão do laudo, a resposta para o nosso mistério. A análise de todas essas evidências sugere um quadro de transtorno depressivo moderado junto com o transtorno do espectro autista, o TE. Traduzindo isso, a maneira como o Thiago experimenta o mundo é moldada por duas condições que estão acontecendo ao mesmo tempo, uma influenciando a outra. E, vale lembrar, a inteligência geral dele está perfeitamente na média. Não era uma coisa só, era a combinação de vários fatores. Mas, e esse é o ponto mais importante de todos, um diagnóstico não é um ponto final. É um ponto de partida. A partir daí, o caminho ficou mais claro. As recomendações para o Thiago foram levar esses resultados para o neurologista, começar uma psicoterapia para desenvolver habilidades sociais e pessoais e, dali a um ano, fazer uma nova avaliação para ver como as coisas evoluíram. Isso tudo nos deixa com essa pergunta, né? No fim das contas, um diagnóstico é só um rótulo que te prende ou é a chave que te liberta para o autoconhecimento? Para o Thiago, claramente foi a segunda opção. Foi a chave que fez o quebra-cabeça da vida dele finalmente fazer sentido. E fica a reflexão pra gente. Quantas vezes a gente não julga as dificuldades de alguém, ou até as nossas próprias, sem ter um mapa completo da situação?